Olá, ladies and gentlemen, bom dia, boa tarde, boa noite para quem se encontra do outro lado da telinha, tudo bem? Como vão vocês? Espero que todos estejam muito bem. Aí, mas esse fim de semana, né? Um tanto quanto temperado, né? Entre o frio e o calor, né? Já o finalzinho do outono, né? A gente nunca sabe se é outono mesmo, se é o inverno entrando aí, na parada, né? Muito bem, vamos a mais um Despertando, né, das Ilusões Fabricadas. Na verdade, é como diz aquele ditado que eu estava refletindo comigo, meus botões até o presente momento, né? Nesse sábado, né? Dia 21/6/2025, né? Se os insensatos não têm o dom, não sabem usar, né, corretamente o dom e o poder da palavra, é melhor ficar em silêncio. Na verdade, aqueles que não suportam o silêncio de suas mentes, tampouco de suas bocas, muitos que não suportam ficar em silêncio, né? Preferem fazer barulho, não é verdade? Muitos preferem ficar entre as multidões, né, nos bares aí, né, falando asneira da vizinhança, ou fofocando, né? São pessoas infelizes, né, que não têm satisfação na vida, então elas precisam encontrar defeito em alguém, né, para fazer validação do seu ego. Na verdade, se você contraria alguém assim, né, aí com certeza acaba na delegacia. A história, né? E isso já não é bom. Não é mesmo? Em um ambiente em que você não é quisto, bem recebido, não é respeitado, nunca alguém que não é respeitado e não é bem quisto ficaria num ambiente tóxico, né? Um ambiente com uma sociedade tóxica, né? Com comportamentos tóxicos, como que estamos vendo hoje. Hoje em dia, opa, chegou aqui a Vitorinha, né? Chamou ela de peruquinha, né? Com o rabinho tortinho aqui, com os pelinhos esvoaçados. A Vitória, né? Apresentar a Vitória para vocês, né? Que é a gatinha da minha cunhada, né? Uma delas, né? A outra é a Maria Clara, né? Além dos meus dois, né? Que eu já tenho já, né? O Félix Periquitucho e o meu Frajola. Então, gente, né? Analisando bem a realidade da sociedade, o momento que estamos atravessando no país, vemos aí, né? O fedor. É como de um córrego a céu aberto, né? Exalando num tempo quente de verão, com aquele ar úmido, o fedor, né? De um córrego, onde só há o quê? Detritos de sujeira e lixo. Né? Vemos assim, esse exatamente como está hoje o nosso país e o mundo, né? Cheirando a esgoto a céu aberto, né? Um verdadeiro bordel a céu aberto, com detritos, lixo e esgoto, né? Por todo lado, se espalhando, não é mesmo? Estamos vendo isso, né? Nas instituições, nos hospitais, né? Os funcionários e funcionárias mulheres não respeitam mais a sua função como profissionais da área médica, né? Total descaso e desprezo pela vida humana, pela vida do outro, dos seus semelhantes, né? Total descaso, né? Também do poder público em relação às instituições de saúde, hospitais, largaram as traças, literalmente, a saúde pública. E o que será de 2026? O que podemos esperar agora, né? Do próximo ano? Haja vista a situação que está, né? A condição socioeconômica das pessoas em relação ao que você compra no mercado, como eu tenho dito aqui já há mais de um ano, né? Há um ano, né? Temos acompanhado os meus vídeos aí, né? E outros falando a respeito do aumento do custo do alimento, né? E não vai parar isso. E os gastos do governo continuam. Viagens, né? Casos, affairs entre a primeira-dama e alguns líderes aí franceses, né? Da parada, né? O líder francês que nós já conhecemos, sabemos quem é, não é mesmo? Então, isso acaba virando o quê? Notícia. As pessoas se concentram em temas, né? Fúteis da vida pessoal dos líderes mundiais, ao invés do que realmente importa, né? A vaidade, o egoísmo, a ganância do ser humano, né? Vemos aí, né, cada dia o ser humano querendo se tornar um semideus, Deus de si mesmo, né? Aquela pompa, o delírio de grandeza egóico do ser humano, não é mesmo? Né? A vaidade das vaidades, né?
Então estamos vendo isso. E abarrotado as redes sociais de temas relacionados à promiscuidade e à depravação da mulher. Isso você perde de vista aí, né? Por isso que os homens não respeitam mais as mulheres. Não é? Por que será, né? Que elas reclamam tanto que está faltando homem no mercado? Porque elas não sabem se comportar como mulheres decentes. Né? Então isso é um fenômeno, né, de uma mudança sociocultural profunda que estamos atravessando agora no comportamento da sexualidade né, do ser humano, como também na vida dela em comportamento na sociedade. Né? Estamos vendo isso aí, né, cada dia mais se tornando insuportavelmente, né, tóxico conviver-se em sociedade, até mesmo em ambientes de trabalho. Né? Por isso que, né, a gente chega a pensar, né, como é bom estar em nossa casa. Né? Pois bem, vamos a mais uma matéria do dia. Né? A matéria aqui do estilo urbano que eu encontrei aqui é uma matéria um pouco de um mês atrás, né? É de dia 25 de maio de 2025, né? O fim da cabala e o mundo dos palhaços. Então, quero resumir essa matéria aqui, interessante, né? O mundo dos palhaços está próximo. Né? Então, aqui fala, né? Uma parte que a gente achei interessante dessa matéria, né? Que os controladores da Terra criaram a mentalidade de escassez e materialismo nas pessoas, né? Então, o que estamos vendo hoje? Onde todos dependem do dinheiro, tendo que trabalhar para sobreviver incansavelmente, né? De forma extenuante, né? É difícil parar para pensar o sentido da vida se você é obrigado a trabalhar 8, 9 a 10 horas por dia ou mais para pagar as contas, girando a roda dos ratos. É necessária uma população de trabalhadores constantemente preocupados com a sobrevivência e com a satisfação das suas necessidades mais básicas, nunca encontrando tempo para questionar por que a vida na Terra é um eterno sofrimento. E mais à frente vamos entender por que e quem se beneficia do sofrimento humano. Né? E quem são os verdadeiros causadores dos seus infortúnios. Né? Então a gente vai entender aqui mais à frente que é preciso manter a população ocupada, trabalhando o dia todo simplesmente para poder comer e ter algum teto sobre suas cabeças. Por isso é imperativo dar-lhes salários mais baixos possíveis, sempre sob a desculpa do estado da economia, uma economia que os oligarcas da cabala também controlam completamente. E os países são corporações privadas que tratam suas populações como propriedades. Como ditado aqui, conheça seu inimigo. Né? Será que nós conhecemos nosso inimigo realmente? Ou só aqueles avatares fantoches que vemos, né, mostrar seus sorrisinhos, né, em época de eleição, né? Nas pastelarias da vida aí, né? Tomando um cafezinho, comendo pastel, carregando criança pobre no colo, em época de eleição, não é mesmo? Quem está realmente por trás das guerras sem fim? Atentados, terroristas e pandemias fabricadas contra a humanidade? Por que as curas do câncer e várias outras doenças crônicas estão sendo suprimidas pelos governos e Big Pharma? Por que a energia livre, antigravidade, cápsulas médicas de cura e outras tecnologias inovadoras que melhorariam a qualidade de vida da população estão sendo suprimidos? Isso tem um propósito. Né? Então, um país com a dimensão do nosso, uma cidade como São Paulo, por exemplo, o que estamos vendo em São Paulo? A criminalidade e a violência sem freios, né? Graças ao pai dos pobres. Né? E o legislativo, o judiciário e o executivo, com suas leis que favorecem, né, realmente pessoas que tocam terror na vida das pessoas. Né? E agora, né, o mundo está ladeira abaixo, cabeça para baixo, né? Estamos vendo isso, né? Então vemos aqui, olha, como os controladores mantêm as pessoas completamente ignorantes sobre como esse mundo realmente funciona, com a sua mídia fake news, o sistema educacional, e depois lhe dão comida contaminada, cheia de produtos químicos, cuidadosamente desenvolvidos que atacam o cérebro e que justificam para as pessoas como conservantes e intensificadores de sabor, necessários
enquanto demonizam a boa comida, ou a torna cara para a população em geral não ter acesso. Então, aqui, os controladores criaram também religiões dogmáticas como forma de manipular emocionalmente as pessoas, deixá-las amedrontadas e obedientes, além de causar conflitos constantes e guerras religiosas. Hoje em dia, vemos as religiões, em vídeos aqui, relatos de pessoas, das igrejas pentecostais, ou e outras por aí, que onde as pastoras vão com roupas extremamente extravagantes, chamando atenção para si mesmas, desviando do que realmente seria algo que fizesse as pessoas se concentrarem em questões espirituais, um contato com Deus, mesmo uma conexão com o divino. Isso está sendo feito, está sendo destruído. Eles criaram a ciência dogmática, que é um curral para a mente humana, para que as pessoas não possam desenvolver nada que não seja aprovado pelos controladores e esteja dentro dos seus planos. Então, mais à frente aqui, a gente percebe aqui, mais à frente aqui, uma parte muito interessante. É como se fosse um circo, Vivemos um circo, um teatro, Todo ele orquestrado, com um objetivo. É um teatro montado com um script já formado para que toda essa panaceia de acontecimentos e Gs mundiais, estivesse acontecendo hoje, como Israel, Irã, Estados Unidos, China, no meio dessa G, também, e as bombas, caindo de um lado para o outro, nessa guerra diplomática, porque o objetivo é, que esses psicopatas, que estão exercendo cargos de poder, liderança no mundo, querem realmente a dominação global, com toda essa desestabilização que está acontecendo. E tudo isso é planejado. Todo esse caos acontecendo no mundo, e também aqui no nosso solo, mantendo as pessoas amedrontadas, com medo de sair às ruas e serem assaltadas, não é mesmo? Isso continua, se perpetua. A violência urbana crescendo, sempre continuando aí, aterrorizando as pessoas, E vemos aí o viés ideológico da criminalidade, como eu já havia dito em outro vídeo. O quê? O criminoso, ele representa o quê? Ele foi infectado pelo capitalismo, então ele vai lá e tira de alguém que tem mais do que ele, em bairros nobres, condomínios de luxo, da capital paulista, por exemplo, como meio de enviar para receptadores e fazer o círculo, a roda girar, a roda do crime girar, do crime, do terrorismo, dentro do nosso solo, ainda funcionar, como está funcionando. E sem dizer as bets, os jogos de azar, que continuam sendo legalizados dentro do nosso país também. Muito bem, então vemos aqui também, a Cabala controla a rede de tráfico humano na Terra, também de todas as formas de tráficos humanos também, Então aqui, também tem muito mais, Essa matéria aqui. Quem que se beneficia com todo esse sofrimento e dependência das pessoas? Eu quero achar aqui uma parte interessante, Muito bem. O lado maligno, ou como você queira chamá-lo, ainda controla os governos na Terra, e todas as agências obscuras que eles implementam. E é por causa da grande derrota que acabaram de sofrer. Eles certamente tentarão acelerar seus eventos manipuladores e transformadores da civilização,
pois sabem que estão perdendo poder e que não podem mais usar o espaço diretamente sem serem interceptados, né? E eles também farão o possível para recuperar o controle sobre o espaço da Terra. Né? Então, enquanto isso, as pessoas vão se mantendo escravas, né, lutando para sobreviver, né, em seus empregos, né, e de uma forma, um modo de vida, né, limitante de suas capacidades, né, como nós já bem sabemos isso, né, que limita a capacidade do ser humano, né, limita a capacidade e mantém muitos na miséria, né, mantém muitos sendo sobrepujados por aqueles que detêm o poder, né, estatal e subjuga essa classe de pessoas a uma vida muitas vezes subhumana. Muito bem, ladies and gentlemen. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Muito bem. Então deixo com vocês mais esse vídeo. E mais uma análise e reflexão. E mais um, despertando as ilusões fabricadas. E até a próxima.